Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje vamos falar sobre este quadrinho aqui, a Saga do Batman Volume 3. Já fiz vídeos da Saga do Batman Volume 1 e Volume 2. Caso não tenha visto ainda, vou deixar aí no card para vocês verem, tá certo? O encadernado começa com a história Segunda Chance, mais uma história envolvendo Duas Caras. Esse encadernado vai ter bastante histórias com esse personagem, esse vilão que é um dos meus favoritos do Batman. Mas bem, essa história aqui vai dar uma continuação, vai dar prosseguimento à relação do Robin Jason Todd com o Duas Caras que nós vemos nessa última história da saga do Batman Volume 2, em que o Robin descobre que o Bruce Wayne omitiu para ele o fato de que Duas Caras matou seu pai. Seu pai, que era um capanga do Duas Caras, foi morto por ele. Mas bem, ao descobrir isso, obviamente o Robin fica furioso com os Duas Caras. E aqui temos até um momento muito importante, um momento muito impactante, melhor dizendo, em que o Robin tenta matar o Duas Caras. E toda essa divergência do Robin com o Duas Caras vai acabar tendo que o próprio Batman tem uma conversa com o Robin sobre todo esse conflito, e vai dar uma lição pro Robin em que ele vai ter que se controlar quanto a isso, vai ter que aprender que a vingança não é o melhor caminho, como o próprio Batman já aprendeu. Agora, dando continuidade, temos mais duas histórias um pouquinho mais bobinhas, podemos dizer assim. Tem O Som do Silêncio, da Batman 412, Max Allan Collins e Dave Cockrum. É o fim da fase do Max Allan Collins na revista. Ele termina com uma história bem bobinha, na verdade. É uma história em que o Batman e Robin vão ter que investigar um caso de uma meio que uma mímica, uma super vilã, que na verdade é uma mímica, e é uma história bem boba mesmo. Depois vamos ter a Batman 403, Mary Jo Duffy e Kieron Dwyer, eu não sei, foi que eu escrevi aqui, não consigo ler minha própria letra. É uma história ok, um pouco melhorzinha que a anterior, mas não passa de ser só uma pequena aventura. Às vezes é importante ter histórias assim, que não são grandiosas, são só pequenas aventuras para passar o tempo. Agora temos a Batman 414, e essa sim tem uma história excelente, que é a história Vítimas, de Jim Starlin e Jim Amparo. Aqui nós vamos ter um Batman detetivesco, mais falho. Por quê? Aqui o Batman vai investigar um certo assassino que age de uma maneira muito peculiar. Esse assassino, ele pega somente mulheres e simplesmente mata elas e fatiia elas, faz uma coisa horrível e deixa elas em lixões. Então o Batman vai ter que investigar sobre este assassino, e também ele vai se envolver com uma mulher que acaba se tornando vítima desse assassino. Com isso, com a morte dessa amiga do Batman, o Batman vai começar a agir totalmente pela impulsão, totalmente pela emoção, e vai acabar falhando por causa disso, pessoal. É uma história que mostra um Batman muito falho, um Batman que não é perfeito como ele é visto em outras histórias. E vai ter o Batman detetivesco, que eu adoro histórias com o Batman sendo mais detetive. E essa história aqui em particular é muito boa. Não é uma história que se encerra aqui. Se eu não me engano, ela vai ter continuidade na saga do Batman Volume 5. E que é a melhor história deste encadernado aqui, com certeza. Estou ansioso para dar continuação, hein? Agora nós temos uma história da Detective Comics número 579,
A Clínica Escarlate do Doutor do Crime. Como vocês, acho que vocês perceberam, mas pularam algumas edições, a Panini pulou algumas edições de Detective Comics, porque são as edições em que foram publicadas a saga Batman Ano 2, que a Panini já publicou recentemente em um encadernado capa dura, por isso não se viu a necessidade de republicar aqui. Mas bem, falado isso, vamos para a história. Aqui nós vemos um bandido, o Batman investigando uma certa Clínica Escarlate do Doutor do Crime, como é o próprio nome da história. E esse Doutor do Crime é um doutor que é um médico que age ilegalmente para bandidos. Aqui também vai entrar no meio um bandido que entra para essa Clínica Escarlate porque é a única maneira que ele tem de arranjar um dinheiro para a família dele. Bem, em volta a tudo isso, Batman e Robin vão ter que investigar e confrontar o Doutor do Crime. É uma história muito bacana e que aqui no final, principalmente, o ponto alto dela é o final que mostra o Batman agindo, sendo o herói de uma maneira que não só bater em bandidos, não só confrontar supervilões. Uma história em que os desenhos não tão legais quanto em outras histórias, mas ainda vai ter desenhos piores neste encadernado. Como na próxima história, que é a Detective Comics número 580, Mark W. Barr e Jim Bacon, Imagem Dupla. Vai ser uma trama envolvendo um sósia do Duas Caras, uma pessoa que se parece extremamente com o Duas Caras, com o Harvey Dent, e que acaba sofrendo um acidente parecido que o Harvey Dent sofreu. É uma história que é um resgate. Esse personagem já apareceu anteriormente em uma história da Era de Ouro, e aqui ele retorna. Vai dar continuidade nessa história na Detective Comics 581, 1 de 2 não é ruim, em que novamente nós vamos ter esse vilão, vai ser a continuação da história anterior. E esses desenhos aqui, em particular, são horríveis dessa última história aqui. Essas duas últimas histórias tem desenhos bem ruins mesmo. O Batman faz umas caras e bocas e tem uma proporção totalmente absurda. O Batman às vezes é gigantesco, às vezes é minúsculo. O Robin parece muito maior do que uma pessoa da idade dele. Mas enfim, vai dar continuidade para a história anterior. E o principal ponto é que nós vamos ver novamente esse conflito do Duas Caras com o Robin, coisa que já vimos anteriormente em outras histórias. Mas bem, é um encadernado que eu vi gente na internet falando que é um encadernado com histórias ruins. Eu não acho que seja um encadernado com histórias realmente ruins. Tem algumas histórias bacanas, histórias regulares, e tem histórias que são boas, e uma história que é muito boa, que é a história Vítimas. Mas bem, pessoal, a saga do Batman aqui no volume 3 continua legal. Até agora, se comparado com outros encadernados, com os outros dois anteriores, é sim o que tem, no geral, histórias mais fracas, mas ainda assim tá legal. Ainda assim eu recomendo vocês lerem, tá certo? Se inscrevam no canal caso não tenham sido inscritos ainda. Deixe o gostei no vídeo, comente o que você acha desse encadernado, o que você acha do vídeo. Aí na descrição vai estar meu Instagram, caso queira me seguir. Vai ter também minha loja na Shopee. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.